Durante o tempo me senti fracassado profissionalmente e falei assim, cara, não consegui, né? Não dei certo. Não virou. Não virou, né? Não deu bom. E aí eu lembro que o Senhor, eu tava ouvindo uns vídeos no YouTube assim e apareceu uma canção que falava assim, quem põe uma mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquilo para mim foi muito marcante. Sim. Porque se fosse você colocou a mão no arado e essa é a sua profissão. Sim. E aquilo começou de fato a fazer sentido, sabe? E aí, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo desse canal, dessa série aqui, ó. Dessa série, A Último Dia na Austrália. E o primeiro vídeo eu fiz com meu amigão, João Vitor, e agora eu tô com outro amigão. E aí? E aí, meu irmão? Henrique dos Santos. Henrique dos Santos. É isso. Uma satisfação imensa, um prazer enorme caminhar com esse cara aqui. Esse cara é uma bênção na minha vida, nas nossas vidas. Também a gente se conheceu desde da primeira célula que a gente participou junto. Ele já estava lá, no decorrer do tempo as coisas foram acontecendo, mas o Mission Camp foi realmente algo que juntou a gente de uma forma especial, uma forma única. A gente teve outros eventos que a gente participou que também marcou nosso coração, né, mano? O Awakening, tantas outras coisas aqui na igreja. Mas eu não poderia deixar de ir embora. Eu não poderia ir embora sem trocar ideia com esse cara aqui. Porque esse cara teve uma conversão e ele vive uma vida assim que, de verdade, irmão, é de inspirar. Inspirar. E eu tenho muito mais... tenho, sei lá, 8 anos de caminhada com o Senhor. Você tá quanto tempo convertido? 3 anos. 3 anos. Quando eu conheci ele, tava 1 ano, sei lá, 1 ano e meio convertido. E o que esse cara sabe de Bíblia, o que ele busca na palavra, irmão, é coisa assim, surreal, irmão. E isso me inspira muito, me inspirou muito, me edificou muito, me levou para um lugar de eu querer buscar muito mais, mano, conhecendo esse cara, convivendo com ele. Então, por isso que ele tá aqui, irmão. Por isso que você tá aqui. Não só porque você é meu amigo, hein? Mas também porque você é meu amigo. Amém. Mas, irmão, queria que você começasse falando um pouquinho do seu encontro ali com Jesus, do que o Senhor fez na sua vida nesse começo e o que levou a ser essa forma tão radical para a palavra e tudo mais. Amém. Na verdade, eu falei 3, acho que são 4. Eu acho que quando eu te conheci fazia 2 você estava convertido. Foi 2022. Né? 2022, foi 4 anos. Top. E, cara, minha mãe se converteu em 2001, né? Então, através até de uma situação com meu pai sofreu um acidente de viatura, ele é policial, né? Hoje ele é aposentado. E, cara, foi muito marcante, porque os médicos disseram que ou ele teria sequelas ou ele iria morrer. Sim. E foi muito louco, porque nessa época tinha uma senhora que a gente morava nessa época no quintal da minha avó, e uma senhorinha começou a vir na casa da minha avó e ela trazendo a palavra. E, cara, tipo a senhorinha do coque, assim, sabe? Apesar dela, na época, não tinha coque, né? Mas era uma senhorinha, assim, super humilde, irmão, mas, assim, conhecedora da palavra, sabe? E com uma humildade, uma simplicidade, mas uma profundidade que só, de fato, viria de Deus. Mesmo, né? Sabe? Então, e ela foi ali trazendo a palavra, lendo conosco, orando, e foi uma época onde a gente orou muito por conta justamente dessa questão do meu pai, entre vida e morte. Sim. E, para a glória de Deus, o Senhor, ele salvou ele, não teve nenhuma sequela, e aquilo foi muito impactante, principalmente para minha mãe. Sim. Eu era pequeno, na época eu acho que tinha uns 10 anos, então minha mãe se converteu naquela época. E desde então, eu ia para a igreja, depois disso, frequentava junto e tal. Depois minha tia também se converteu, então, estar na igreja era algo que fazia parte da minha adolescência, porque minha infância é mais na parte católica. Sim. E vou dizer que na parte adolescência, assim, foi mais frequentar a igreja evangélica, né? E só que aquela coisa, né? Eu não tinha, de fato, o conhecimento, uma revelação de quem era Cristo. Sim. E aqui na Austrália, que foi, de fato, isso foi muito marcante para mim. Quanto tempo você tá na Austrália, irmão? Vai fazer... Universitário, ajuda aí, universitário. 7 anos. 7 anos de Austrália, universitária? Vai fazer 8 anos, irmão. 8 anos? Porque eu cheguei aqui em 2018, né? Então, 6, 7, 8, vai fazer 8 anos em março. E é louco, cara, porque eu vim pra cá, pra Austrália, pra poder aprender inglês. Aprender inglês, então é uma experiência fora. Então, esse era o meu sonho, irmão.
de ir pra fora, de ir pra Austrália, Mas aprender. aprender e voltar ou, tipo, já Tipo assim, pensava em morar? eu nunca passou na minha cabeça de morar na Austrália. Que loucura. Nunca passou. Porque pra mim, isso, eu nem sabia que isso era possível. Só, mano, eu quero aprender inglês. Eu queria aprender inglês, foi até por uma situação frustrante que eu tive no Brasil, que eu passei por umas etapas de trabalho assim, e a última etapa Inglês. era inglês e, irmão, não passei, era uma prova super fácil. Liga pra esse cara lá e troca uma ideia com ele. É. E ele vai ver, né? Ele vai ver. O que ele perdeu? Ou ele te impulsionou pra isso. Não, irmão, na verdade, glória a Deus pela vida dele que ele falou não, porque senão eu não estaria aqui hoje. Não também faz parte do processo. Faz parte, mano, faz parte. Na verdade, são muito importantes. É. Então, e você vê de fato que os planos de Deus é muito maior que os nossos, né? Sim. Porque para mim era simplesmente o sonho era aprender a língua e ter essa vivência fora e voltar pro Brasil. Mas você chegou com uma vida de, tipo assim, desviado. Tipo, Desviado, não ou você nem se considerava cristão ainda nessa época? Não, eu me considerava cristão, Aham. mas eu não tinha o entendimento real. Eu não conhecia Jesus, eu tinha uma visão muito católica no sentido de o Cristo crucificado, né? Tipo, era o Filho Deus de da sua mãe. Deus. Exato, era o Deus da minha mãe. Tive experiências, assim, momentos muito marcantes com a igreja em si, mas não nada que realmente fosse íntimo. Transformasse a sua Exato. vida, né? Transformador, íntimo, a revelação de fato de quem Sim. Cristo é. Então, aqui que de fato isso aconteceu. Porque Depois de quanto tempo de Austrália? foi 2020, foi na época do Covid, irmão. No Covid. Foi no Covid. Então, 2 anos depois de Austrália, eu comecei a sentir a Aline, né? Minha esposa, a gente morava no apartamento, a gente morava nesse lugar onde uma amiga dela, que é a nossa amigona hoje, a Karina, ela tinha célula na casa dela, que é o GC, né? Sim, sim. E aí ela convidou a gente uma vez, e eu já sabia o que era. Conhecia, Já né? conhecia, né? E a Aline, ela nunca tinha ido na vida dela. E eu lembro que eu fui a primeira vez, porque a Aline estava trabalhando, eu fui sozinho. E, cara, eu sabia que tinha algo. Aham. E desde esse dia, nunca mais parei, assim. Mas antes você já sentiu o Senhor falando alguma coisa com você? Ou tipo, foi naquele dia que começou, você falou, nossa, Deus tá querendo alguma coisa? Ou aquele dia foi só a conclusão mesmo de que você entendeu que Deus estava querendo alguma Eu coisa com acredito que você? foi muito. Eu sempre tinha essa coisa, assim, da gratidão, né? De agradecer a Deus, de Aham. olhar a natureza, no sentido de olhar o mundo, assim, com essa perspectiva de mais de gratidão, né? Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. Ontem, só dar um lado dele. Ontem eu fui stalkear o Instagram do Henrique, né? Entrei nas fotos dele lá de 2019, 2015. Era tudo hashtag gratidão, irmão. Hashtag gratidão, Já tinha irmão. gratidão no coração. Já tinha gratidão no coração, né? Eu sabia que o senhor estava lá, mas eu não o conhecia de fato. Sim. Então, nessa célula, GC e tal. no GC, começamos e eu fui. Aquilo foi como se, cara, aquela coisa assim, realmente algo me chamasse, sabe? Aquele lugar era aquele sentimento de pertencimento, Aham. sabe? Sim. E eu queria conhecer mais, e eu acho que o principal foi assim, entender quem é Jesus e o que é o cristianismo, Sim. sabe? Por que as pessoas creem em Cristo, Sim. né? O significado da cruz, os fundamentos da nossa fé, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequeno. Minha avó sempre falava que eu era tipo o Zequinha, Perguntava tudo. perguntava tudo. Então, Mas por quê? exato, sempre por quê, e isso me ajudou muito, tipo, por Sim. quê, Aham. sabe? Por que eu creio em Deus? Quem é de fato Deus? Aham. E isso me levou nesse lugar de estudo da palavra. Foi aí que você realmente começou a ler a Bíblia Foi. e tal. Até então não tinha muito essa. Não, até então eu nunca tinha lido a Bíblia na vida. No sentido de realmente pegar, vou ler a Bíblia. Que O que eu loucura, tinha era, tipo, cara, versículos soltos, mas de fato pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, irmão, eu nunca tinha feito. E eu acredito que foi o Senhor que colocou no meu coração e da Aline também, de realmente ler a palavra. E eu confesso que a nossa conversão, principalmente a mim em si particularmente, foi através da palavra. Foi. Lendo a palavra. Penetrou Irmão, no coração, foi, virou mano. uma coisa só. Foi. Mano, mas é assim, você já sabe, eu já te falei isso muitas vezes, mas é admirável mesmo ver o quanto você conhece da Bíblia, tá ligado?
E o quanto isso é importante para momentos assim, não só para momentos que você tá trazendo a palavra ou dando um estudo e tal, mas para situações do dia a dia, né, mano? Eu Ah, queria que você compartilhasse o que isso mudou na sua vida na questão até de você ajudar uma pessoa, tá ligado? é. Através da palavra. Uhum. Quais eram a diferença antes de que você já tinha isso de querer conversar e ajudar uma pessoa e agora com a palavra, depois que a palavra entrou na sua vida, o que você percebeu de diferente nisso, assim? Nossa, irmão, cara, muda tudo, assim, é radical, né? Porque você percebe, a gente, como as pessoas falam, né? A gente é as 5 pessoas que nós mais convivemos, né? A Convivemos, média aham. das 5 pessoas. E também do que nós consumimos, do que nós lemos, do que nós assistimos. Sim, Então, é, pelo fato de eu começar a consumir a palavra, de passar a realmente dar uma atenção, aquilo começou a transformar a minha mente e a metanoia, sim, né? Então a minha visão de mundo ela começou a estar fundamentada. E o mais louco, acho que para mim, o fato da complexidade da Bíblia, sim. né? De ser um livro, cara, o livro mais perseguido, ao ponto de países proibirem, né? A propagação, a leitura. Então é algo que há algo aqui nesse lugar, nesse livro Que as aqui, pessoas não querem que as que adultas pessoas, saibam. exato. Sim, Então eu creio que nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Então é o Senhor falando conosco. E eu percebia, como você disse, ah, na minha vida era como se em várias situações eu lembrava de versículos, sabe? aham, E aquilo eu comecei a ver também sendo fluindo com outras pessoas. aham. É como um banco, sabe? Você fazendo um depósito. é, e você, quanto mais você lê, é como se você vai colocando esse depósito, né? Ali na sua caixinha, na sua mente. E, cara, quando você precisa sacar, Sacar, ele tá lá. sim, Então, quanto mais você investe nisso, sim, igual um investimento, quanto mais você investe, eventualmente mais dinheiro você vai ter para sacar. E a mesma coisa com a palavra, assim, sabe? É, quanto mais tempo eu tinha com a palavra, eu percebia que aquilo não. E eu acho que esse é o principal, mano. Não morre aqui. uhum, Porque aquilo entrava em mim, né? Aquilo, eu via uma transformação e aquilo fluía, transbordava no outro, sim, sabe? E eu acho que esse poder de Deus, através da palavra, de você ver situações que te preparam mesmo, sabe? sim. Para situações nas quais, se você não tivesse o conhecimento, Você não teria como ajudar, né? não teria como, exato. E é mó doideira, né, irmão? Eu tava pensando nisso esses dias, acho que foi até hoje mesmo, quando eu tava trabalhando, de o quanto cristãos acabam sendo irresponsáveis com isso, sabe? E, tipo, vive dependente de um post de um pastor, de alguém Hum, postar alguma parada, é, de ver um podcast, alguém trazer uma mensagem, e o quanto a gente não se torna, não é dependente da Bíblia. é, A gente, fulano disse isso, e aí você pode trazer para esse contexto. Ciclano falou aquilo sobre essa passagem. Mas e você? Tipo assim, é, o que Deus falou com você através da palavra, sabe? é, Qual interpretação você tá tirando das escrituras? Porque a é. gente vive dependente sempre disso, de uma pessoa postar ou de ouvir uma pregação. E isso faz parte da nossa geração hoje, com tanto conteúdo, podcast, com tanta Uhum, coisa que se formou hoje na nossa vida, as pessoas viverem dependentes disso e não dependentes da palavra. total. E tendo isso acesso todos os dias e pessoas morrendo por conta disso É, e as pessoas não vivendo essa parada, né, mano? é. E aí você vê, tipo, em situações assim que a gente é o take for granted, né? Que é É, você tomar como garantia aquilo. E eu acredito, hoje nós temos, cara, aplicativos, inúmeras versões, qualquer lugar. qualquer lugar é extremamente acessível, mas tem lugares que não. Aham. E que eu lembro uma história muito marcante. Isso foi na Coreia, perdão, foi na China. A China, né, é um país que persegue os cristãos, né? O Sim. cristianismo é proibido lá. Aham. E tem uma história de uma conversão onde uma pessoa ela simplesmente se converteu com um pedaço, mano, de uma folha da Bíblia, Ela fez era poucos versículos ali. sabe? E cara, olha como isso é poderoso. Sim. Tem histórias, meu irmão, de lugares, principalmente ali no Irã, na Ásia Menor, países nos quais a maioria é muçulmano, Aham. onde justamente por ter uma grande perseguição e o acesso, por exemplo, não consegue ter a Sim. Bíblia facilmente, as famílias elas compartilham. Aham. Então, por exemplo, cada semana a Bíblia vai ficar Na casa de na um. casa de um irmão ali, de uma Aham. família. E, cara,
a alegria que eles têm de caraca, essa semana é a nossa semana. Isso são coisas que talvez nós nunca vamos sentir. Porque... Toda casa tem lá aberto num Salmos. Exato, né? Como se fosse E um o que amuleto. estão fazendo com aquilo, né? Exato. Isso que é a doideira. Eu acredito até dessa questão de, como você bem disse, das pessoas realmente, é muito mais fácil, na verdade, você buscar um Reels no Instagram, um resumo, escrever no ChatGPT, sim, do que você ter esse tempo com a palavra. E eu acho que o maior fator é de ler a Bíblia não como um livro, uma história só. mas, exato, não só uma narrativa, mas o relacionamento com o Senhor. Sim. Da mesma forma que a gente está trocando ideia aqui, é isso que o Senhor, ele quer, neste lugar. Sim. A gente trocar ideia com ele revela, mano. Aí quantas vezes talvez você lê um versículo, irmão, aquele mesmo versículo que você já leu trocentas vezes, e cara, cada vez que você lê, há uma revelação ou algo que o Senhor fala ao teu coração. Sim. É muito poderoso, é uma fonte inesgotável. Você já tinha costume de ler antes? Eu tinha costume de ler antes, eu confesso que na época da escola, assim, eu não era um bom aluno. Assim, Um beijo pra professora Fátima. Eu era muito ruim até em matemática, cara. Tinha até o professor Robson, nosso querido. Eu tentava fazer, professor, não entra na minha cabeça. Não vai. Não vai. Mas na faculdade que eu comecei a ter gosto por estudar, por ler. Né? E foi lá realmente que eu comecei a ler e criar esse hábito da leitura. Eu gosto muito de ler, mas sempre aquela coisa, eu poderia ler mais. Sim, sim. Mas, de fato, isso sempre me ajudou. Sim. Acredito que, como eu disse, eu sempre fui muito curioso. Então, eu gostava de ler coisas assim que pudessem agregar de alguma forma. E é uma doideira. Tem um jargão, né, que falam que, tipo assim, conhecimento é a única coisa que não vão tirar de você e tal. Que a gente, quando é mais novo, a gente olha pra isso e fala assim, conversa fiada, né, e tal. Tipo, você não leva muito em consideração. Mas depois, assim, eu não tinha o costume de ler. Eu comecei a ler depois da minha conversão, que eu comecei a ler ali livros de pessoas que foram transformadas, histórias impactantes, Bill Johnson, Kathryn Kuhlman, essas vidas assim que foram impactantes, e aquilo foi me incentivando para ler mais. E é loucura que quando você começa a ler realmente, você começa a pegar gosto pra palavra, você fala assim, mano, isso aqui ninguém vai tirar de mim, porque tipo assim, não tem como alguém falar, mano, tira tudo aí que você leu da sua cabeça. E com a Bíblia é a mesma coisa, né, irmão? Não tem como alguém pegar e falar assim, irmão, esquece tudo que você leu da Bíblia. Tipo assim, não tem como, porque você gastou tempo ali, o Senhor falou com você diversas vezes, e eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas que nós temos, nós que vivemos em um país que não tem perseguição, que não tem nada que barre a gente de ler, barre a gente de buscar o Senhor, de estar na igreja, e a gente não tem um coração grato por isso, tá ligado? A gente não usa esse privilégio ao nosso favor, tá ligado? Muitos jovens... Pô, mano, se leu a Bíblia uma vez na vida completa, é muito, tá ligado? E, tipo assim, não tem esse anseio, tá ligado? Na nossa geração. Lógico, tem muita gente que lê a Bíblia, isso é maravilhoso. Mas na grande maioria, né, a gente vê essa parada, né, mano? É algo que eu acredito que eu acho que entrando no mundo até espiritual, é intencional do inimigo que a gente não leia. Sim. É óbvio que ele não, tanto que a gente vê as pessoas, né, eu mesmo, por quantas vezes vai abrir e dar um cansaço ou dar sono. Sim. E é muito mais fácil você ligar ali um Netflix, colocar um filme, olhar, passar ali no Instagram, no Reels. Ficar 2 horas ali rolando. Você vai, exato, pô, 2 horas, imagina se você tivesse 2 horas que você ficou ali scrolling, né? Você estivesse lendo a palavra. Sim. Porque, obviamente, há uma questão espiritual por trás, né? Uma opressão para que a gente não tenha esse tempo com a palavra. Mas eu acho que tudo vem, mano, do básico, no sentido de... Se eu não faço, mano, o mínimo, como que eu quero conhecer a Deus se aqui está a sua palavra, aqui está o que ele deixou, o que ele nos marcou. É igual eu vejo assim, pessoas que dizem que conhecem a Jesus, outras religiões, como o espiritismo, o islamismo, e aí você pergunta assim, talvez para essas pessoas, você já leu, tudo bem, você conhece Jesus, mas você já leu o Evangelho? Não. Não. Você não conhece Jesus. Entende? Então, como é que as pessoas leem outras perspectivas sobre Jesus, mas não leem o que de fato ele fez, o que ele viveu, pessoas que estavam lado a lado com ele ali. Sim. Né? Então, cara, eu vejo assim, as pessoas que têm, né, o jargão, vamos mudar o mundo, mas ela não fez a cama dela. Sim.
É. Então, cara, como é que você quer conhecer a Deus, sabe? Sendo que você não tem um mínimo de disciplina para poder, cara, ler. Que nem eu sempre falo, até meu irmão, esses dias, assim, é lindo também de ver a conversão, a fome, a sede dele. Ele falou assim, pô, irmão, eu quero ler mais a palavra, eu quero, sabe, buscar mais. Sim. Se tem algum aplicativo, alguma coisa que possa me ajudar nessa caminhada. Eu passei para ele, né, compartilhei com ele a Bíblia cronológica Sim. que a gente fez, que ajuda muito, porque você vai Entendendo a sequência entendendo da história, né? exato, Ah, e você tem um overview, assim, né, um panorama é. que te ajuda muito a entender. Mas eu acho que eu falei o principal, falei assim, irmão, não caia nesse lugar também de um. Uma meta, né? Um Exato, sabe, irmão? checklist. Exato, um É. checklist, sabe? Que é Eu fiz perigoso, com. né? Exato. É perigoso. Porque senão você pode conhecer a palavra de Deus, mas não conhecer o Deus da palavra. Sim, E são duas coisas diferentes. sim, verdade. Porque os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, Sim. mas eles não conheciam o Deus da palavra, ao ponto de que eles rejeitaram, né? Eles sabiam, mas não viviam a palavra, né? Exato. É loucura. E eu acho que também alguém falou isso e eu entendo isso muito como verdade, que um avivamento não vem sem a palavra, né, irmão? Não. É impossível o Senhor derramar algo poderoso sobre a igreja, sendo que a igreja não está buscando ele através da fonte inesgotável que ele já deu. É. E as pessoas, não, eu quero uma novidade, Senhor. Irmão, lê a Bíblia, irmão. Exato. Lê a Bíblia primeiro, depois você vai buscar outra coisa no Senhor. Exato. Ah, irmão, mas eu queria já partir pro final, irmão, e não poderia deixar de falar dessa trajetória que a sua vida está tomando, né? Esses últimos meses aí, de que o Senhor tem movido você realmente para o ministério, né, mano? Para você literalmente abriu mão de tudo, tá começando a viver a parada full time, tá começando a entrar de cabeça mesmo na igreja. E eu quero que você compartilhe assim o que o Senhor tem ministrado no seu coração para essa vida ministerial, sabe? Para esses primeiros passos aí que você está tomando, o que o Senhor tem ministrado no seu coração, até mesmo para se alguém tem um sonho um dia de falar, pô, mano, eu acho que eu tenho esse chamado ministerial e não sei se você já tinha antes, mas eu lembro de quando você recebeu a palavra profética sobre isso, né, no nosso retiro aqui. Mas eu queria que você compartilhasse realmente o que o Senhor tem feito nesses dias e como está seu coração referente a isso, porque são coisas diferentes, né? O que o Senhor tem feito e como está seu coração para essa próxima temporada que já se iniciou, né, irmão? Irmão, vou falar pra vocês, cara, caminhar com Deus é a melhor coisa do mundo. Porque eu tinha esse anseio, assim como talvez o mundo traz, né, da profissão, do sucesso. Então, pra mim, a minha carreira era algo, era um objetivo Sim. na qual iria selar a minha identidade, né? Então, é aquela coisa, você é o que você faz. E a questão do pastoreio foi algo assim que começou depois de um tempo fazer sentido. Apesar de no começo eu falava assim, mano, como assim, né? Doideira é Que essa? loucura. E até as pessoas perguntam assim, você queria ser pastor, né? Por algum momento você gostaria de... Eu falo, cara, não. Isso não veio de mim no sentido assim, nossa, eu quero ser pastor. Mas eu acho que eu fui nesse lugar assim, você vai conhecendo o Senhor e conhecendo o amor dele, e você quer fazer o que ele quer que ele Sim, faça, sabe? sim. Eis-me aqui. É, Se é pastor, amém. Se é missionário, amém. sim. Mas desde que eu faça a vontade dele. E foi um processo assim muito maravilhoso, acho que na minha vida de um tratar no meu coração, porque ainda eu tinha aquela coisa do trabalho, principalmente aqui na Austrália, Sim, né? sim. E eu lembro que eu fui recebendo algumas palavras e no começo não era muito clara. Falava muito sobre liderança, mas não especificamente algo, né? Ali um cargo ou uma, enfim, um chamado específico, né? Aham, aham. Como um pastoreio. E com o tempo eu fui buscando o Senhor para ele poder revelar. Sim. E aquilo foi confirmando e ele foi realmente selando. E tem algo muito marcante que eu acho que eu sempre conto essa história que durante um tempo me senti fracassado profissionalmente e falei assim, cara, não consegui, né? Não dei certo. Não virou. Não virou, né? Não deu bom. E, e aí eu lembro que o Senhor, eu tava ouvindo uns vídeos no YouTube assim e apareceu uma canção que falava assim, quem põe uma mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Que isso, moleque? Aí você veio. E, cara, aquilo para mim foi muito marcante. Sim. Porque se você colocou a mão no arado.
E essa é a sua profissão. Sim. E aquilo começou, de fato, a fazer sentido, Aham. sabe? Pela questão da... Eu acho que dessa questão de estar junto das pessoas, até mesmo de eu sentir das pessoas muitas vezes terem se sentirem à vontade de Sim. abrir o coração, de Aham. conversas. É, Então, foi realmente assim um processo Aham. que durante o tempo aquilo Que o senhor foi. foi realmente confirmando, selando meu Aham. coração. Sim. E aqui estamos, né? É. Mano, doideira, porque hoje ou ontem eu tava falando com a Gabi e ela falou assim, pô, mano, como que tá o seu coração? Tipo, o que que você tá? Eu falei, ah, Gabriela, de verdade, tipo assim, eu já nem tenho mais vontade, tá ligado? Porque eu sei que a vontade do Senhor vai se estabelecer, Ah, eu querendo ou não, vai ser a vontade dele, e eu prefiro que seja a vontade dele. Então eu já nem fico mais, ah, eu quero esse lugar, eu quero isso, eu é, quero aquilo, porque eu almejo algumas coisas na minha vida, e claro, tipo, a gente quer, pô, é, buscar o lugar de falar assim, eu quero ser uma referência pro Senhor aqui nessa terra. Eu quero, pô, que o Senhor olhe para mim e fale assim, é isso, eu quero uma pessoa assim, certa, direita e tal. Mas de lugar, de posição, eu já fico assim, o Senhor vai designar o lugar que eu tenho que ficar, aonde eu tenho que ir. E todas essas coisas o Senhor ele vai com o tempo mostrando pra gente, né, irmão? eu acho que isso vai de encontro com a história, irmão, dos discípulos, a Sim, história dos apóstolos, a história é, de Paulo. Você vê que, cara, ele diz, né, que todas as coisas eu considero como esterco, né? como Então, perca. como perca, cara, aquilo é simplesmente é um nada, É, porque... diante de conhecer a Cristo é muito Exato, pequena, né, mano? exato. E é um privilégio muito grande, né, irmão? É. É um privilégio muito Eu grande. acho que essa verdade, assim, É, sabe? Viver o evangelho, viver para Cristo, é fazer essas perguntas. sim, Se me tirarem tudo, eu ainda amo o Senhor? sim. Se eu talvez não Porque ter nunca aquela tá na posição. posição, né? Nunca tá na Exato, posição, não é né? pela posição, sabe? Não É, é pelo cargo, não é pelo ministério, porque talvez o Senhor possa te falar, assim como para o João, você não é mais missionário. E se ele coloca a identidade dele na naquilo, meu irmão, na missão, missão, quem eu sou? é, Nós somos, mano, filho de Deus e é isso sim, que importa. é, Então, independentemente de onde você estiver, o chamado que você tiver, cumpra, sim, sabe? Mas de realmente a nossa identidade está em Cristo. Então, é isso isso. traz descanso, mano. É. Então, é isso, assim, sabe? É esse lugar que eu sempre quero estar. Obrigado, meu irmão. Obrigado a Que você, meu irmão. isso. Obrigado demais, mano. Eu não poderia realmente ir embora desse lugar. Eu falei pros dois, né? Falei pro Henrique, falei pro João, que assim, esses caras marcaram muito meu coração, tá ligado? O Henrique marcou muito minha vida desde quando eu conheci, desde que eu comecei a caminhar com ele. Se não fosse Cristo, irmão, talvez a gente nunca teria sido amigo, porque a gente é diferente, mas isso é a beleza do evangelho, irmão. A beleza do evangelho é que pega uma pessoa que tem um estilo de vida, uma outra que tem outro estilo de vida, e ele junta e a gente vai no mesmo propósito nisso. A gente sabe o propósito que o Senhor tinha nas nossas vidas, o Senhor uniu nossos caminhos, a gente caminhou junto, próximo, foi um prazer enorme caminhar esses 3 anos aí com o Henrique do meu lado. É realmente você saber que o Senhor preparou alguém para estar caminhando com você. E eu fui muito abençoado, eu fui muito esticado, fui um pouco exortado também. E isso me fez crescer muito, né? Esses 3 anos fez a gente esticar, a gente chegar num lugar que hoje eu, talvez há 3 anos atrás, jamais imaginaria ter a cabeça que eu tenho, ter o posicionamento que eu tenho, viver da forma que eu vivo, sabe? E eu creio que o Senhor, o mesmo com você, né, irmão? Amém, irmão. Amém. Muito Te agradecer obrigado, também mano. pela a sua vida da Gabs, pessoas maravilhosas que você colocou na nossa vida. Vocês foram cruciais na nossa caminhada. O quanto a gente cresceu, o quanto a gente amadureceu juntos, o quanto a gente amou um ao É, outro. sim. É, e eu vejo, sabe, realmente assim, a graça de Deus sobre a vida de Amém, vocês. mano. E realmente, assim, sabe, foi um privilégio, meu irmão. Um privilégio toda essa caminhada. Meu irmão, e o reino não É para. isso. É isso, A gente mano. vai fazer o reino avançar. É isso, Deus mano. abençoe. Obrigado, Glória a meu Deus, irmão. irmão. Meus Deus abençoe. amigos, que essa conversa, que essa vida aqui desse cara, mano, tenha realmente impactado o seu coração, que você leve isso para sua vida, o poder da palavra, o poder de uma vida obediente, o poder de uma vida que realmente está preocupada com aquilo que é a vontade de Deus e não com o cargo, não com aquilo que os olhos humanos se preocupam, né? E que isso tenha impactado seu coração. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E você já sabe, compartilha, curte, comenta, fala o que você achou desse vídeo. E é isso, meus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. E é nóis.